O seu eu superior, quando não é esse caso de uma sombra, de uma verdade sua que está se manifestando, quando não é esse caso, e você entra numa rota onde você literalmente, nessa rota, vai passar por um desafio não necessário, seu eu superior tira você dessa rota. Por quê? Não é necessário. É uma cocriação não necessária. E aí você não se conecta. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está num lugar onde você... Um lugar, sei lá, onde você vai passar por uma traição espiritual. E essa traição espiritual, ela é uma traição espiritual que você chegou até lá porque você tinha uma crença ou que você tinha algo a aprender, sei lá. Tô tentando achar um exemplo real. Vamos supor que você foi num lugar e você literalmente mentia para os outros. E aí você foi lá para aprender um pouco mais sobre a verdade. Sobre reconhecer a verdade dos outros e sobre ser honesto sobre as suas questões com você mesmo e etc. E aí você chega nesse lugar e aí você passa por uma traição espiritual. Essa pessoa que tá ali, né, por uma questão vibracional de você mentindo para as pessoas o tempo todo, e essa pessoa também é uma pessoa mentirosa, mas está ali na posição de liderança, e aí essa pessoa começa a fazer um monte de coisas não legais com você. Quando você racionaliza e quando você entende o aprendizado, aquilo dói, mas quando você começa a cair na real e começa a ter quer ver? Nos Yoga Sutras de Patanjali tem uma frase que é muito interessante, que ele fala assim, não é nesse daqui não, é no Dhammapada. Tem uma parte muito interessante. Deixa eu só pegar o Dhammapada, que aí eu vou falar com propriedade. Pronto. Dhammapada. No Dhammapada tem uma parte muito interessante que ele fala assim, quer ver? Apamadavaga. Ai, não sei falar isso. Apamadavaga. É isso aqui, ó. Deu para ver? Atenção plena. Atenção plena é o estado de acordado, o estado alerta, o estado de presença. Tá? Então, esse estado alerta de presença é o estado desperto. Quando você chega nesse estado, e aí quando você tem esse despertar, que você olha para a situação que você está, não mais de um ponto de vista dormente, mas que você olha da situação de um estado desperto, ou seja, você está lá sendo iludido, enganado, e de repente você começa a questionar e fala, cara, isso não é verdade. Nossa, nada disso aqui é real. E aí você começa a questionar dentro de você. E aí você começa a perceber, caraca, eu menti tanto para as pessoas sem querer, o tempo todo queria, sei lá, que as pessoas achassem que eu sou muito melhor do que eu sou de verdade. Às vezes não é uma mentira objetiva de, nossa, às vezes é, tá? Mas às vezes não. E aí você começa a entrar nesse estado desperto, e aí o seu eu superior entendeu, pronto, já consegui o que era necessário de aprendizado, então não precisa mais, e você é literalmente retirado da situação. Falo com muita propriedade por ver uma pessoa muito próxima passar por essa exata e absoluta história. Então, é muito nesse sentido, tá? De você conseguir entender o que você está aprendendo ali, o que você está em qualquer situação, o que você está desenvolvendo, o que você está aprendendo, e aí você literalmente conseguir perceber que aquilo não é mais necessário. E quando não for mais necessário, o seu eu superior, sim, ele consegue tirar você do, aspas, caminho do mal, tá? Não sei se eu consegui responder, né? O que ele decide fazer para orientá-la, seu eu superior é você. Em vários momentos, a voz que você escuta de si própria é o seu próprio eu superior. Gratidão por todos esses conhecimentos. Um grande abraço. Gratidão, Eliane. Um grandíssimo abraço para você também. Marlene, boa noite, boa noite. Boa noite, Eliane. Boa noite, Renata. Eu acredito que estou e não que sou. Exato, você está, Renata. Mas, em essência, você é parte do todo, você é parte da fonte criadora. Boa noite, Kátia. Pessoal, perguntas. A gente já está caminhando para o fim da live de hoje. Era
sobre isso que eu queria falar com vocês, trazer muito esse aspecto do amor genuíno pelas outras pessoas, independente dos rótulos que aquela outra pessoa carrega. Então, às vezes, você tem alguns rótulos que você carrega dentro de si. Isso daqui são todos rótulos. Eles não falam sobre a sua verdadeira essência. Você pode simplesmente soltar os rótulos quando eles não fazem mais sentido para você. Então, se você vem sendo uma pessoa obsessiva-compulsiva, evitativa, narcisista, dependente, se você vem sendo até aqui e você entende que não faz mais sentido para você, realmente você tem poder de mudar. Você tem capacidade, poder e força de simplesmente derrubar tudo isso e falar, cara, eu não vou mais. Eu não vou ser mais essa pessoa, eu me recuso a ser essa pessoa, eu não vou mais ser essa pessoa porque não faz mais sentido para mim. Eu já aprendi, né? Eu não preciso mais disso. Como se comporta o eu superior de um narcisista, por exemplo? Exatamente igual ao seu eu superior. O eu superior de um narcisista, ele não é ruim porque o ego adquiriu para si capacidades narcisistas, entendeu? Então, o eu superior, ele é a sua partícula divina e perfeita. Então, a sua partícula divina e perfeita é a sua partícula de Deus. Então, é quase como se você estivesse falando com Deus. Ele respeita até a pessoa querer, ou não, sim, respeita o livre-arbítrio até a pessoa querer. Se uma pessoa está tendo comportamentos narcisistas, o eu superior daquela pessoa sabe que está. Não só o eu superior, isso é uma coisa interessante, né? Muitas pessoas têm dificuldade de assumir para si determinadas verdades por medo de como que os anjos de guarda, eu superior, guias, mentores vão reagir. É aquela coisa de, por exemplo, vamos supor que você, sei lá, tem uma tendência à inveja. E aí você sente inveja de muitas pessoas. É uma pessoa invejosa. E aí, se você já vi esse caso e achei bem interessante do ponto de vista de ser engraçado. Se você tem muita inveja, e aí alguém fala pra você, você é uma pessoa invejosa. E aí pode ser que essa pessoa crie pensamentos do tipo, não, eu não posso ser uma pessoa invejosa. O que meu anjo de guarda vai achar de mim se eu for invejosa? Ele vai me abandonar, ele vai parar de querer cuidar de mim. O que meu eu superior vai achar se eu for uma pessoa invejosa? Meu Deus, meu eu superior vai ficar envergonhado comigo. O que os meus guias e mentores vão achar se eu for uma pessoa invejosa? Não, eu não posso ser uma pessoa invejosa. Entende? Começa a justificar para si. Isso é o ego tentando fugir da situação, tentando fugir da verdade. Esconder a verdade, né? Quando você confessa para você, não para os outros, para si mesmo, confessa, eu sou uma pessoa invejosa. Todo mundo já sabia. Todo mundo. Seu anjo de guarda já sabia há muitos anos. Desde vidas anteriores até. Seu eu superior sabia desde o princípio. Todo mundo já sabia, menos você. Aí quando você confessa para você, todos eles ficam felizes. Ficam, caraca, aliviados. Finalmente essa pessoa enxergou. Sabe aquele negócio de fazer festa? Porque finalmente a pessoa enxergou. Finalmente ela criou esse estado de despertar. Ela viu, abriu os olhos e a luz entrou. Finalmente. Ela enxergou. Ela é invejosa. Tá criando todos esses problemas na vida dela por causa da inveja. Pronto. Todos eles fazem festa porque finalmente você viu. Agora você pode transformar. Até você aceitar a verdade, a sua verdade, e despertar para ela, você está em estado dormente. Depois que você desperta, aí sim você tem capacidade de transformar a sua realidade. Os seres superiores são imparciais ao verem que a pessoa não está na luz. Completamente imparciais. Até que ela desperte para a luz. Exatamente. Seu eu superior não está com pressa. Tá? Nem seus anjos de guarda, nem seus guias. A única pessoa que sai perdendo sendo narcisista é a própria pessoa. Então, os guias, mentores, ninguém tá com pressa, ninguém tá em desespero, não tem desespero, não é esse negócio. Tem gente que acredita, é porque o mundo vai acabar, porque o mundo vai ser destruído. Não vai não, fica tranquilo. Não vai acabar, não vai ser destruído. No máximo, os seres humanos vão dar um jeito de resetar a própria raça, mas o mundo, o planeta em si vai continuar do jeitinho que tá. E ele vai se refazer se for necessário também. Então fica tranquilo, seu anjo de guarda, seu mentor, guia, a própria fonte criadora não tá com pressa, é infinito.
O que é passado, presente e futuro, se não outra ilusão, né? Então, a própria fonte criadora é completamente infinita, não tem problema de espaço no HD para lembrar memórias, não. É simplesmente, às vezes, a alma da pessoa se cansa de encarnações.